Então vamos lá, Casta. Então, assim, ó, você já desbravou essa parte aqui pra gente? Beleza, cara. Eu acho que sim. Falamos desse assunto. É, acho que alguém perguntou aqui. Quer puxar umas dúvidas aí, ó, Casta, ó. Casta, explica novamente que deve ser Ordinals foi criado na janela. Eu não sei, eu não entendi direito. Isso é uma questão sobre como é que funcionam essas inovações no Bitcoin. Que eu acho que é um ponto interessante, tá? Quando a gente fala o seguinte, né? Bitcoin é uma consequência de um super encadeamento de fatos que vem desde os anos 70, com uma resposta tecnológica, né? De medo de opressão, de liberdade individual. O Bitcoin nasce em 2008 e, curiosidade, né? No primeiro bloco do Bitcoin, o Satoshi ele inscreve uma frase, né, sobre o bailout, o resgate dos bancos na crise imobiliária de 2008. Então, não só o Bitcoin nasce como uma resposta para a maneira como as elites estavam evoluindo para manipular as massas, né, uma manipulação extremamente, um jogo sofisticado que a gente chama de economia, como também ele está fazendo uma crítica aos bancos, né, e a maneira como os bancos se alavancam e como depois que os bancos se alavancam e quebram, quem paga a conta é as pessoas, né? Ou porque você vai pegar taxa para cobrir o buraco, ou porque você vai imprimir dinheiro e vai diluir a pessoa, que dá no mesmo do que cobrar taxa. Na verdade, muito mais fácil do que cobrar taxa e imposto é imprimir dinheiro e diluir a pessoa, que ela não tem nem como fugir disso, né? E agora a gente vive uma era no Bitcoin onde a gente faz o quê? Onde nós mintamos infinitas memecoins, né? Olha que louco. Então o Bitcoin nasce como uma resposta para ganância, para o excesso de ganância financeiro. Ele nasce como uma resposta que coloca a escassez como um critério, no máximo 21 milhões, que é importante que haja escassez. É importante que a gente dose a questão da alavancagem, que tenha esse lastro, e a gente começa a usar a plataforma do Bitcoin como um recurso para criar infinitas novidades e especular infinitas vezes, infinitamente em cima dele. Então isso cria um senso de o que nós estamos fazendo com esse ativo e por que ele foi criado desse jeito, né? E se o que a gente está fazendo agora realmente faz sentido quando a gente pensa no porquê que isso foi criado. O que o Frederico está falando é sobre a maneira como os caras inventaram os ordinais no Bitcoin. Ordinais, inscrições, BRC20, runas, todos esses artefatos, eles não têm a mesma confiança do Bitcoin, porque eles não rodam de verdade na rede do Bitcoin. O que acontece nesses casos é o seguinte: o Bitcoin, como uma blockchain, ele produz blocos, ok? Né? Toda blockchain é isso, é uma sequência de blocos que são transações. Então, é como se assim, peguei 1000 transações, essas são as transações da vez, junta num bloco, publica o bloco. Então, o histórico de blocos de uma blockchain é um histórico de registro de transações financeiras. Claro que isso é informação, isso tem bits and bytes, né? Isso ocupa espaço. Então, quando a gente fala de um bloco e de uma blockchain, a gente fala do espaço de bloco, que é para que nós estamos usando aquela blockchain. Até o momento, 2023, final de 22, a gente estava primariamente usando o Bitcoin para quê? Para guardar transação financeira no bloco do Bitcoin. Só que o que esse pessoal fez foi dar um jeito de pegar o bloco do Bitcoin e, ao invés de colocar informação sobre transações financeiras, você coloca informação arbitrária. Qualquer informação que você queira. E isso é feito usando um recurso muito esdrúxulo, cara. Porque o Bitcoin ele tem um pouquinho de programabilidade, né? Que chama-se os Script Taproot. Você pode fazer algumas programações no Bitcoin. Então, teoricamente, no bloco do Bitcoin vai ter transação e script, um pouco de lógica de programação. Quando você fala de programação, cara, tem um recurso em qualquer linguagem de programação. E esse recurso se chama comentário de código. O comentário de código é quando o programador ele para de programar e ele abre um trecho especial que não tem qualquer papel na programação, mas é um trecho onde ele escreve coisas em linguagem natural. Eu vou te falar, olha, esse trecho aqui do código eu fiz uma multiplicação por -1 porque tem uma variável, e ele começa a explicar o que está acontecendo. Então é como se fosse um post-it, sacou? Ele pega um post-it com uma dica para o cara que for ler o código depois dele não ficar perdido. É uma gambiarra, Casta? Então, Gambiarra? o que a gente está fazendo? Ordinais, inscrições, essa turma, eles operam como o quê? Como informações dentro do comentário de código do Taproot. Então a gente pegou uma parada que foi usada para um programador explicar coisas para outro e a gente criou um sistema em cima disso.
E a confiança desse sistema, ela roda onde? Fora do Bitcoin. Nossa. Em servidores e indexadores privados. Sim. Quando você compra, por exemplo, quando você vai comprar uma inscrição, você vai comprar um Runestone, por exemplo. Quando você compra um Runestone, você põe o dinheiro na carteira de um cara, e aí depois esse cara vai e transfere o Runestone para sua carteira. E não existe um contrato inteligente que amarra as duas pontas. Ou seja, isso não é uma transação atômica, não é uma transação que usufrui da confiança da blockchain. Você coloca o dinheiro na mão do cara e você confia que o sistema que o cara montou vai te entregar o negócio depois. Enquanto que numa Ethereum ou qualquer plataforma de contrato inteligente, a compra é uma coisa só. O contrato amarra. Você compra, você recebe. Se você não compra, você não recebe. Se você não recebe, você não compra. E a gente está fazendo toda essa inovação sem essas garantias. É por isso que agora tem tanta força para a gente conseguir fazer segunda camada no Bitcoin de forma decente. Porque aí essa segunda camada pode até ser uma segunda camada compatível com o Ethereum e a gente faz essas coisas lá em cima, entendeu? Casta, já tem alguma coisa de fato, alguma coisa rodando para ser segunda camada? Ou só essas enganação de MUB, de não sei o quê? Não, Tipo, tem coisas acontecendo sim, cara. Com o pouco de programabilidade que você consegue fazer no Bitcoin, você tem pelo menos, a gente está quase lá, que precisaria mexer umas coisinhas, mas a gente está num ponto próximo de pelo menos fazer um cofre seguro no Bitcoin, onde esse cofre fica amarrado numa segunda camada. O que acontece? Quando você joga dinheiro para uma segunda camada, o dinheiro nunca sai da blockchain, não é assim que funciona, né? Uma blockchain é um sistema fechado. O token que nasce numa rede nunca sai dessa rede, ele sempre vai existir nela. Então o que a gente faz é o seguinte: na primeira camada a gente trava o dinheiro numa carteira especial, ele fica preso como se fosse um cofrinho, e na segunda camada a gente cria a mesma quantia. Então o dinheiro preso na primeira camada é o lastro do dinheiro da segunda camada. Quando você vai tirar, você destrói na segunda camada e libera na primeira. Isso, na teoria da Ethereum, é garantido por um contrato inteligente na primeira camada. Porque se a segunda camada sumir, você tem que pelo menos resgatar o lastro que estava preso. E esse resgate tem que ser o mais automático e depender o menos possível de outros seres humanos. Então a gente não tem hoje como fazer no Bitcoin um cofre de lastro 100% seguro para ter o dinheiro na segunda camada. Quem quer resolver esse problema é a turma do BIP 420, do CAT-VM. Só que para poder resolver esse problema, eles estão propondo alterações no Bitcoin que são controversas, que geram polêmicas. Porque do mesmo jeito que você pode fazer um cofre para garantir uma segunda camada, os Estados Unidos pode fazer um cofre para garantir KYC no supply de Bitcoin que ele domina. Uma BlackRock, uma Vanguard, uma Fidelity, o grupo de ETFs pode fazer uma série de cofres para criar regras sobre como os Bitcoins que passam na mão deles vão ser negociados. Então isso está gerando muita discussão e está gerando uma espécie de um racha ideológico, entendeu? Dentro da comunidade Bitcoin.